Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo, espero que estejam todos bem aí, né? Nesse isolamento, mantendo isoladinho. Mas vamos continuar as aulas por aqui, tá bom? Então, a outra videoaula foi sobre a Antártida. Hoje a gente vai começar a falar sobre a América, sobre o continente americano, ok? Então essa aula está lá no grupo 3, né, no livro eletrônico de vocês não têm essa apostila aí ainda, esse material, na página 208, módulo 19, ok? Então a gente vai dar uma caracterização geral do continente americano hoje, tudo bem? Para a gente começar a falar da América. A gente vai falar da América aí por um longo tempo aí, certo? As divisões regionais, as características culturais e assim por diante. Bom, a América é um continente muito grande, tá? E que tem uma diversidade de povos, uma diversidade étnica, né? Histórias aí, né? Desde povos que já habitavam aqui antes mesmo da chegada dos europeus e depois as mudanças que ocorreram ao longo dos séculos aí, com a vinda dos europeus e o que isso tudo implicou. Primeira coisa, então vamos localizar a América no mundo, tá? Então temos aqui o continente americano, tá? Nós temos aqui o meridiano de Greenwich, certo? Bom, a América está localizada totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Ou seja, tá? Se vocês pegarem um mapinha aí, está à esquerda aí, tá? É um longo continente, né? Que a gente chama de latitudinalmente de norte a sul, tá? É um extenso continente que possui áreas desde o Ártico, lá no Canadá, lá o Alasca, a Groenlândia, apesar da Groenlândia pertencer a um país europeu que é a Dinamarca, tá? No hemisfério norte e no hemisfério sul. Nós só não temos terras da América no Círculo Polar Antártico, tá? Então na Antártida nós não temos terras do continente americano. Tudo bem por enquanto? Então, vamos continuar, tá? Os oceanos que banham o continente americano, a gente vai ter lá a leste o Oceano Atlântico e a oeste no Oceano Pacífico. Isso está no mapinha da página 208 aí da apostila que vocês têm aí através do livro eletrônico por enquanto. Depois vocês vão receber essa apostila aí. Tudo bem? Então, dois oceanos que banham o continente americano, tá? O Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. A gente não pode esquecer disso, certo? Então, como eu disse, tem uma grande extensão latitudinal, de norte a sul. O que isso pode implicar, essa extensão aí? Nós temos áreas do continente americano em todas as zonas climáticas, praticamente, como eu disse para vocês, no extremo sul, só não temos no Círculo Polar Antártico, né? Mas temos territórios em zonas temperadas, né? Na zona ártica, né? No Círculo Polar Ártico, lá ao norte, e temos bastante territórios, né? Entre as áreas intertropicais, dentro dos trópicos, tá? Então a gente tem alguns paralelos que cortam o continente americano. Lembrando que os paralelos são as linhas paralelas ao Equador, e a gente tem alguns paralelos principais. Então o Círculo Polar Ártico é um, o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, tá? O traçado é cortada pelo Equador, que vai dividir os hemisférios norte e sul da América, tá? E o Trópico de Capricórnio. Então a gente tem, por exemplo, em território brasileiro, é cortado pela linha do Equador e também pelo Trópico de Capricórnio, tá? Ou seja, isso vai implicar uma variação climática muito grande. Então a gente vai ter no continente americano como um todo, todos os tipos de clima que a gente tem no planeta, né? Climas polares,
Climas frios, climas de montanha, climas temperados, que são bastante variados, climas tropicais e suas pequenas variações também, climas subtropicais, como a caso da região sul do Brasil, tá? E isso vai alterar principalmente o quê? Alterar não, vai interferir na própria ocupação humana e como que o ser humano ocupa esse espaço americano, né? Quais as consequências disso, qual a forma dessas ocupações e assim por diante, tá? Bom, o continente americano, ele contém 35 países independentes e cerca de um pouco mais de 18 territórios que pertencem a outros países. É o caso aqui da Guiana Francesa, na América do Sul, né, que é um departamento ultramarino da França. O que é um departamento? É como se fosse um estado francês, né, que está fora do continente europeu, por isso ultramarino, mas que pertence à França e segue as leis, as regras francesas. Tudo bem? Na América Central a gente tem várias dessas ilhas que uns pertencem à Holanda, pertencem à França ainda, Estados Unidos e assim por diante, tá? É o terceiro continente mais habitado do nosso planeta, sendo o primeiro a Ásia, o segundo o continente africano, tá? E a América é o terceiro mais habitado do nosso planeta. Tranquilo por enquanto? Então vamos lá. Tudo isso está descrito certinho aí no material de vocês, ok? Os maiores países em termos territoriais da América são o Canadá, seguido pelos Estados Unidos e posteriormente pelo Brasil, certo? Que são também as 3 maiores economias, né, da América. O que significa isso, ser as 3 maiores economias da América? Significa que seus PIBs, seus produtos internos brutos, que são o total de produção de riqueza de cada país, são esses os 3 maiores, que estão também entre os maiores do mundo, tá? Inclusive o Brasil. Mas, pô, professor, o Brasil, de novo aquela questão, né? O Brasil é rico, sim, o Brasil é um país que tem uma riqueza muito grande em todos os aspectos, tanto em questão de produção econômica, que é o PIB, mas também como riquezas naturais, energéticas e assim por diante. Aquela questão que a gente sempre fala em sala de aula. O problema do Brasil é justamente o que? A quantidade de pobres que existem no Brasil, assim como a gente vai ver também em vários países da América, tá? Tudo bem? Então, são esses 3 as grandes economias do continente americano. Estados Unidos, Canadá e Brasil. Por enquanto, aí, Estados Unidos, né, maior potência econômica do planeta, mas aí a China já ultrapassando aí talvez os Estados Unidos nos próximos anos aí. Tudo bem? Sobre a questão da ocupação. Então vamos entender um pouquinho como que o continente americano foi ocupado, né? Então nós tivemos aí o período de ocupação primitiva. Como é que surgiram os primeiros habitantes da América? Então tem algumas teorias que falam sobre isso, tá? Uma delas, né, a mais aceita até hoje, né, é aquela, né, que nós temos aqui, ó, o chamado Estreito de Bering, né, que liga a Ásia, que está aqui, ó, essa parte aqui se junta a essa, com a América. Pô, mas ali a gente tem uma parte de águas. Ah, mas a gente teve eras glaciais. E numa dessas eras glaciais, né, esse estreito se congelou, que permitiu a migração, né, de pessoas da Ásia para a América. Tá? Alguns traços físicos, inclusive, são muito parecidos com alguns povos asiáticos dessa região aí. E a partir daí, né, a partir da ocupação da América do Norte, esses povos foram se dirigindo ao sul, principalmente, a principal teoria, que foram pelas áreas litorâneas, né, chegando aí até o extremo sul aí, da América do Sul, né, e aí adquirindo algumas características que foram surgindo de acordo com o tipo de ocupação, mas isso ao longo de milhares de anos. Mesmo dentro dessa teoria há divergências, né? Então alguns cientistas falam que essa
A ocupação começou há cerca de 10 mil anos atrás, e outros já vêm levantando a bola aí que essa ocupação começou há cerca de 70 mil anos atrás. Mas por que levantaram isso? Porque foram encontrados fósseis, né, que foram datados com mais de 10 mil anos, com 20 mil anos e alguns até mais. Tá? Então é lógico, a ciência vai sempre se renovando, descobrindo, né, novas teorias. Outra teoria, né, é que a América começou a ser povoada a partir das ilhas polinésias, que estão aqui no Oceano Pacífico, né, que eles foram navegando, né, e chegando aqui. Mas por que eles têm essa teoria? Porque a gente tem alguns povos aqui da América do Sul que têm as mesmas características do que os polinésios. Mas essa teoria ela não é muito bem aceita, né, porque fica a questão, né, como é que eles, naquele período, eles não tinham técnicas de navegação, nem navios, barcos adequados para atravessar o Oceano Atlântico aí. Então é uma teoria menos aceita, mas ela existe, né? Então, pois bem, aí vai chegar quem? Os colonizadores europeus. Você tem notícias antes do Cristóvão Colombo ter chegado aqui, né, que alguns povos nórdicos, né, oriundos ali da Noruega, principalmente, né, os vikings, né, já tinham passado pelo norte do continente americano, mas eles acabaram não se fixando, né, descobriram vestígios de embarcações vikings em alguns locais, mas a colonização de fato se deu com a chegada, né, dos povos europeus, né, principalmente no final do século XV, e ocorreu intensificamente a partir do século XVI. E esse contato ao longo dos séculos, né, com os povos nativos da região resultou que num massacre, num extermínio, né, dos povos nativos em grandes quantidades, né, devido ao quê? Tá? Devido ao contato, né? Os europeus trouxeram doenças, né, bactérias, vírus e outros tipos de doenças aí, com os quais os nativos não tinham, né, a menor resistência. A gente está vendo aí coronavírus, que é um vírus que sofreu uma mutação e hoje a população mundial não tem, né, resistências a esse vírus, não tem anticorpos. Agora você imagina os povos que existiam entrando em contato com uma série, né, de doenças trazidas pelos europeus, eles não tinham anticorpos para nada. Então esse foi um motivo do extermínio dos povos nativos pelos europeus, tá? O outro motivo foi justamente a ocupação do próprio território americano, tanto na América do Norte, Central e na América do Sul, né, na ocupação do território, né, esses europeus acabavam massacrando, escravizando, né, os povos nativos daqui, que foram chamados de índios. Mas dessa colonização e assim por diante, né, houveram muitas misturas étnicas, raciais. Posteriormente foram trazidos, né, os escravos negros, que resultou também numa diversidade muito grande, né, de culturas, de línguas, de etnias, mesmo porque, mesmo do continente africano, né, foram vários grupos étnicos que foram trazidos para a América. E isso vai gerar o quê? Essa grande diversidade étnico-cultural que a gente tem, né, no continente europeu. Lembrando que a parte mais ao norte da América, América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, foram colonizados por ingleses. Lógico, teve uma influência francesa também. E a América Central e a América do Sul foram colonizados principalmente por espanhóis e portugueses. Tiveram lá os holandeses, né, franceses, tentaram ocupar o Brasil e ocuparam outras partes da América Central, tá? E que gerou toda essa diversidade. Bom, vou encerrando por aqui essa aula, tá? Vão acompanhando aí, vocês vão ter exercícios para fazer e outras atividades. Beleza? Até a próxima, pessoal, saudoso para vocês.